ainda está aberta a nossa casa de chá. Eu mandei uma não me ensurdeceu. E abriu na hora do chá, não é mesmo? Olá, pessoal. Faz um tempão que a gente não faz hora de chá nessa casa. Faz muito, olha. A gente Mas tem essa não tido tinha como tempo, não fazer. entendeu? Não tinha. A vida adulta não tá deixando. O que é a hora do chá? A hora do chá é o momento que a gente chama o convidado pra vir bater um papo. Vem tomar um chá, um cafezinho com a gente e falar sobre sistemas. Mas, na verdade, a parte divertida disso tudo é que não necessariamente a hora do chá era pra ser uma entrevista. A hora do chá era pra ser um quadro entre essas duas loucas que vos falam, Leandro, pra debater sistemas indies. Porque você sabe que a gente joga um pouco indie nessa vida, né? Só que não. Então, só que a vida adulta não deixou a gente fazer isso pouquíssimas vezes. Mas a gente hoje vai fazer a hora do chá com o autor. E aí, pra quem ainda não sabe, a Mai já sabe, o Top Hat já sabe, né? O Leandro sabe. Eu sou a editora do projeto do Cangaço Trevoso, que tá saindo pela Craftando. É a minha primeira vez editorando qualquer coisa na vida, gente. Socorro, Deus. Então, assim, amo vocês. Eu acho melhor vocês irem todos lá no Catarse. Quem não se inscreveu pra receber notícias do projeto, se inscrever, entendeu? Porque eu preciso falar uma coisa linda que eu falei essa semana no Instagram. Não tem a ver diretamente com o Cangaço Trevoso, mas tem a ver com uma coisa que eu amo, que é o Nordeste. E é o Mares do Sertão, do Diego Azevedo, que chegou. E eu sou a dama de copas. E se eu sou a dama de copas, eu posso mandar cortar as cabeças. É isso que importa. Sim, essa sou eu. Essa é a minha commission. Eu falo que é eu ou o meu antigo eu, né? Porque tem gente que fala que eu fiquei muito diferente. Então, se você acha que eu fiquei muito diferente, é o meu antigo eu. Se você acha que não mudou nada, sou eu. Mas eu sou a dama de copas e é isso que importa. Então, eu vou botar o link do Catarse e vocês vão lá se inscrever. O Catarse ainda não tá aberto. Ele vai abrir dia 24 de março, no sábado. Eu não vou participar da abertura porque, como a maioria do pessoal que me conhece e segue a Casa de Chá já sabe, dia 24 é aniversário da verdadeira dama de copas, que realmente manda cortar a cabeça de geral. E a gente tem áudio dela mandando cortar de cabeça. E se divertindo, falando, corte a cabeça! Entendeu? Então é o aniversário da minha querida Alice e eu não posso, senão a minha cabeça aqui vai ser cortada. Mas eu tenho fé que vai dar tudo certo. E aí eu vou passar pra Mai fazer perguntas e a gente vai responder. E eu tenho spoilers que eu não dei em lugar nenhum ainda, porque ser editora do projeto tinha que me dar alguma vantagem nessa vida, não é mesmo? Deixa só eu dar um oi, pessoas, novamente, para ver se eu ainda estou com eco. Se eu creio, sou. Digam aí se eu tô com eco, se já Cara, saiu. Você tá com eco? Tá com eco ainda, com certeza. Eu não mutei seu ainda aí. Então o eco vai embora daqui a pouco. Agora foi. E o eco foi embora em 3. Só queria dizer que eu não sabia que eu tinha que fazer perguntas. Ah, você acha que eu ia te chamar pra hora do chá? Então fala sobre o que você acha do sistema. Eu acho que ela ia me avisar. Eu queria dizer o seguinte, essa mulher tá fazendo uma porrada de pergunta antes da porra da live. Aí eu falei, segura, espera pra hora da live que a gente bate esse papo em live, porque isso aí também é um spoiler. Beleza. Chegando a hora da... Eu não sabia que eu ia fazer, que eu tinha que fazer pergunta. Eu vou perguntar o quê? Porque tava perguntando antes. Não, eu não tô dizendo que eu não sei o que perguntar. Eu tô dizendo que eu não tinha sido informada. Gente, pra você Mas que como a acha- rainha de copas tá mandando, né? Quem sou eu? Uma pobre lebre de março. Pra vocês Pra dizer que eu não vou fazer. que tem a impressão que ela tá errada, mandando. que eu só trato o PH assim, eu quero dizer que a impressão é errada. Eu implico com todo mundo, tá? Inclusive com o meu marido. Porque a gente tem uma piada... Principalmente com o marido, né? Principalmente com o meu marido, porque eu vou perder Óbvio. o marido, mas eu não vou perder a piada não, gente, nem ele. Então é isso, a gente é assim. E eu trato, tipo, os meus amigos do Top Hat, o meu marido, entendeu? Não é exclusividade do PH. Nem da Tá vendo, Mai. gente, como eu sou tratada nesse caso? Eu só quero Eu mais. quero lembrar que eu sou carioca. Eu sei palavrões, eu não tenho medo de usá-los. É isso. Gente, não, em primeiro lugar, eu acho que a gente devia deixar o Leandro se apresentar, né? Muito obrigada por aceitar Desculpa, esse Leandro, convite, gente, é muito por bagunceiro. estar aqui com a gente, tá, Leandro?
né? Joguei cangaço há uma cota atrás. Conheci os jogos da Leandro Games. Né? Então, li alguns daqueles jogos que estão lá. E não só o cangaço. E já era uma iniciativa assim, que eu achava incrível, assim. Porque tem jogo gratuito para você abrir e falar assim, porque a gente sabe que nem todo mundo hoje tem como comprar RPG, né? Assim como em certa forma acaba sendo um luxo pra gente, né? Então, a gente quer vender o cangaço, quer dizer, eu não tô vendendo o cangaço, né? Mas eles querem vender o cangaço? Eles querem vender o cangaço, porque é lindo, ele precisa estar ali na minha estante, pelo menos, né? Mas você tem um jogo ali que você pode entrar no site, baixar, ler no celular, ler onde quiser e jogar com seus amigos. Então, eu acho muito, muito, muito incrível ter jogos gratuitos assim, né? E essa iniciativa é muito legal. Então, Leandro, se apresente para nós, por favor. Eu Fale da posso Leandro falar Games. só 2 detalhes? Carol, quer falar alguma coisa antes? Eu quero falar pequenos 2 detalhes sobre a questão da venda do cangaço. Que eu já ia falar o legado, olha só, o legado entranha na minha mente e eu já ia falar que era a venda do legado, mas não é a venda do cangaço. A primeira coisa a gente vai vender a versão física do cangaço. A versão digital do cangaço, ela continuará sendo gratuita, até porque tem uma ideologia do Leandro de querer deixar o RPG acessível para todos e a gente está respeitando isso. Inclusive, a gente está tentando fazer o cangaço com qualidade, mas mesmo com qualidade, com o menor preço que a gente consegue, entendeu? A gente no Day One, a gente não tá visando margem de lucro, entendeu? A gente jogou os preços lá embaixo para continuar sendo um RPG acessível, para poder manter essa ideologia do Leandro. Vocês baratearam as coisas. Não, a gente vai manter a qualidade, só que a gente tá visando assim, a gente não tá visando margem de lucro, por exemplo, no Day One, entendeu? Ele vai se pagar, e olha lá, saca? Pra poder a gente manter essa coisa do Leandro de querer um RPG acessível, mais barato, que todo mundo pode jogar. Agora, A proposta, eu acredito que a proposta do nosso financiamento, ele é um financiamento para impressão, na realidade, de um jogo que já está pronto, de um jogo que foi testado, de um jogo que foi jogado, de um jogo que já tem uma cara que está aí circulando na internet, que já tem uma galera que joga assiduamente, que inclusive tem uma galera que já modificou, já criou hack em cima do cangaço, que me alegra muito quando as pessoas criam em cima de uma coisa que você criou, então é como se aquela o seu jogo, a sua criação, o seu cenário, ele continuasse a viver sozinho, ele ganhasse, digamos assim, o mundo e continuasse a vida sem o autor, o que é muito gratificante, mas voltando ao financiamento, a proposta é financiar a impressão do livro para que as pessoas possam ter acesso à impressão do livro, e aí a gente a gente vai promover, vai propor dentro desse financiamento várias formas de você ter acesso ao livro. E aí o acesso ao livro virtual, ao livro em PDF, ao livro digital, ele continua gratuito. O acesso ao livro físico, ele tem aí uma série de formas que você pode acessar, desde comprando ele simplesmente a impressão mais simples, até comprando uma impressão que vai durar mais tempo, que tem uma capa de luxo, que vai ter como é que eu posso dizer? Não é um melhor material na qualidade da entrega, mas é um material diferente na qualidade da entrega para aquelas pessoas que querem ter aquele material diferenciado. Então, esse é o meu primeiro ponto. Assim, eu introduzo a minha própria pessoa aqui na Casa de Chá. Primeiramente, muito obrigado pelo espaço, muito obrigado, meninas, por me receber. É uma satisfação estar aqui. Eu gostaria de ser chamado mais, porque eu gosto de bater papo, eu gosto de fofocar, eu gosto de falar mal do PH. Vem, a gente adora também. Eu gosto o cara faz um sistema DC, ele merece ser criticado, é isso. Eu gosto de discutir, eu gosto de debater e sobretudo, conversar, trocar ideia, a gente ri, a gente está aqui rindo. Eu sou o Leandro, eu sou autor de jogos de RPG independente desde 2003.
A iniciativa da Leandro Games começou por uma demanda de não ter conteúdo de RPG, onde eu vivi, onde eu cresci na minha adolescência, e a partir daí esses sisteminhas caseiros passaram a ser impressões, que passaram a ser alguns PDFs, que continuaram a ser PDFs feitos por uma pessoa só. E por isso se chama Leandro Games. Ao longo dessa caminhada, algumas pessoas se juntaram, algumas pessoas puderam contribuir, outras pessoas também passaram muito rapidamente, mas todas elas deixaram a marca ali na Leandro Games. E essa é a proposta, esse é o ideal que a gente tanto falou aqui, em dar acesso a quem não tinha acesso, a quem não estava acesso. Então isso meio que foi o que me impulsou, foi tipo a gasolina que me fez começar a desenvolver jogos e me tornar hoje profissional game design, que eu trabalho com isso, eu trabalho para uma empresa, eu desenvolvo jogos, atualmente eu desenvolvo jogos para uma empresa que trabalha com jogos de musicalização infantil para crianças de 2 a 7 anos. Então, a parte do RPG na minha vida, eu também trabalho profissionalmente com criação de jogos. Então é isso, essa é a minha introdução, esse sou eu. E é muito bem-vindo na nossa casa de chá para fofocar, falar mal do PH ou qualquer coisa, né? Narrar pra gente também, se quiser, jogar com a gente. Né? E é isso, como eu falei de início, né, eles nem tinham me contado, mas eu imaginei essa questão de que, né, ainda ia ter pelo menos esse PDF original no site da Leandro Games, então por isso eu falei, né, para você ter na sua estante e tal. E é muito legal, é um jogo que você vê ali, né, um cuidado na hora de você escrever e tudo isso. E vamos falar sobre... Acho que a primeira coisa é a introdução do cenário, né? O que é o Cangaço Trevoso? Né? Que cuidados foram tomados para a gente ter um jogo que tem a questão da história, da cultura, do nosso... representa muito, né, daquilo que aconteceu, né? Assim como vários outros jogos, a gente pega épocas, períodos históricos e aí transforma isso numa coisa jogável, numa coisa né, que a gente consegue vivenciar, digamos assim, mas de uma forma lúdica, talvez, de uma forma, né, que vai ter alguma representação de alguma forma você vai conseguir ali abstrair algo, né, para jogar. E eu queria saber quais são que cuidados, como foi essa parte de desenhar o Cangaço Trevoso nessa questão do cenário. Cangaço Trevoso, ele é um jogo de fantasia, ele é um jogo sumariamente de fantasia, ele nasceu como um jogo de fantasia. É óbvio que se o mestre quiser dar um tom mais histórico, ou um tom um pouco mais didático até no jogo, ele é capaz, ele é um jogo que ele tem esse espectro de abrangência, mas ele é um jogo que nasce do lúdico, da mistura dessas duas palavras, que é cangaço e trevoso, né? Por que não cangaço das trevas ou cangaço sombrio? Por que trevoso? Por que ele é trevoso? Primeiro o cangaço, que é esse recorte histórico do Nordeste, que eu, como nordestino, me sinto agraciado em poder recortá-lo, em poder trazer, em poder expor dessa forma, e mais do que isso, expor de forma fantástica, e por isso o trevoso. O trevoso remete ao mesmo tempo ao sobrenatural, ao lado sobrenatural das lendas, da cultura popular do Nordeste e também da tradição oral que se conta no Nordeste, que se traz, com criaturas fantásticas, com histórias fantásticas, com feitos fantásticos e, ao mesmo tempo, trevoso, porque ele traz intrinsecamente o lado da questão cultural super aflorado. Então, não é simplesmente um jogo de vampiro no Nordeste num recorte histórico. Ele é, na realidade, um jogo que ele traz enraizado ali
a questão da cultura popular nordestina, que nós vamos encontrar nos cordéis, que nós vamos encontrar nas emboladas, que nós vamos encontrar nos repentes, que nós vamos encontrar, sobretudo, na tradição oral, nas histórias, nos causos contados, né, dos mais velhos para os mais novos, nas lendas, nos mitos locais, ou, sobretudo, em cada rincão do Nordeste, em cada pedacinho do Nordeste, em cada cafundó, a gente consegue ter histórias únicas, criaturas fantásticas, e é esse tipo de história que a gente quer valorizar quando a gente fala trevoso, porque não é simplesmente o sobrenatural, é o sobrenatural sobre a prisma da cultura popular nordestina. Então, a proposta do Cangaço Trevoso foi essa. Os cuidados da criação desse cenário remetem justamente a esse tipo de coisa, a fazer referência a nordestinos, a fazer referência à tradição oral nordestina, a fazer referência à produção cultural nordestina, seja ela cantada, seja ela escrita, seja ela declamada ou simplesmente contada dos mais velhos para os mais novos. Eu vejo que no PDF tem uma breve introdução sobre o que foi o cangaço, o que é o cenário, nessa questão histórica. E aqui nesse momento, a Carol, né, e a gente não somos nordestinas, mas somos descendentes, né? Ali somos filhas de imigrantes do Nordeste. A minha família é do Maranhão, a família dela é alagoana, né, amiga? Isso aí. A minha mãe ainda é de Pará, mas a gente quer dizer que tem uma parte desse canal que também é nordestino, que é o Wesley e o Pablo. Eles são nordestinos, de fato. Eles só não estão aqui, mas eles são nordestinos, de fato. O Wesley é o nosso... como é que eu posso dizer? É o nosso personagem surpresa. Sabe aquele que você tem que demora pra desbloquear? É o Wesley. Só a Mai conseguiu desbloquear ele até agora. Mas, enfim, eu estava falando disso por quê? Porque eu ouvia histórias quando eu era criança, né? Acredito que a Carol também. Eu ouvi muitas histórias de causos, de coisas que minha família via, né? Meus pais são maranhenses, minha avó é maranhense, e toda a minha família, ela veio de lá, né? Sou meio que a primeira geração do Amazonas, né? A primeira nortista aqui. E eu já ouvi histórias de lobisomens correndo na frente dos carros, já vi histórias de várias coisas ali, né, que aconteciam. Então, a gente sabe que essa parte do sobrenatural, essa parte do trevoso está ali, né, na própria cultura mesmo. Né? Então, eu acho que é uma forma interessante de representar esse aspecto, né? Outras questões, até a gente estava conversando hoje sobre isso, que o meu avô ele era devoto de Padre Cícero, ele ia várias vezes para Romaria, no Juazeiro, tudo mais. Então ele sabia todas meu Deus, os milagres, né? Milagres, né? Do Padre Cícero. Minha mãe tem um livro que fala sobre os milagres que foram atribuídos a Padre Cícero. Ele me contava a história do cerco ao Crato. Então acaba coisas assim, tanto do lúdico, do trevoso, do sobrenatural, quanto da história do Nordeste. E aí você para ver que quando você conversa com os mais velhos, você não consegue ouvir uma história do Nordeste sem esse lúdico, sem esse sobrenatural estar envolvido. Por isso que eu gosto tanto do Cangaço Trevoso. A ideia, de verdade, é uma tentativa de realmente trazer essa essência que a gente consegue enxergar claramente, por exemplo, na literatura de cordel, onde a pessoa consegue transcrever esse lúdico da tradição oral nordestina na literatura de cordel. No repente, ele consegue cantar esse lúdico da tradição oral. A embolada, ele consegue declamar o lúdico da tradição oral. Então, a proposta do Cangaço Trevoso como é que eu posso dizer assim, tornar isso um jogo de interpretação. Trazer para o RPG, a gente não quer ser nada além de um RPG de fantasia que possa fazer esse recorte, que possa trazer esse recorte para dentro dos jogos de RPG, para que os RPGistas
tenham acesso a esse mesmo conteúdo, mas de uma forma diferente. Da mesma forma com que existem RPG de fantasia medieval, existe filmes de fantasia medieval, existem board games de fantasia medieval, existem videogames de fantasia medieval. Quem sabe não teremos aí mais à frente filmes, quer dizer, filmes nós já temos uma boa parte de filmes incríveis, quadrinhos incríveis sobre o cangaço sobrenatural, sobre esse aspecto tão marcante da característica oral da cultura popular nordestina. Mas aí vamos dizer que a gente vai mais além, né? A gente já tem alguns jogos sendo criados, jogos digitais sendo criados sobre essa parte, sobretudo essa parte lúdica. Então, por que não ter um RPG sobre isso também? Especificamente sobre fantasia, como é que eu posso dizer? Se é que isso é um subgênero, mas seria essa fantasia histórica sobre o cangaço, com essa mescla sobrenatural dentro do tom da tradição oral nordestina. Carol, pra ninguém dizer que eu tô aqui falando sozinha e tu não fala nada. O pessoal não quer nem que eu fale. O pessoal quer que eu dê spoiler. Vamos lá. Gente, eu quero dizer que como filha de nordestino, neta de nordestino, é uma honra pra mim ser editora do Cangaço. Poder fazer parte desse processo, né? Fui eu que fui lá cantar o Leandro pra ele vir publicar o físico dele. Não foi o Cangaço, confesso, não foi o Cangaço que eu fui cantar. É um jogo que eu espero ter aqui ainda. Eu anunciei a campanha, mas a vida adulta não me deixou narrar. É uma edição de um jogo dele. E aí o spoiler a música, geralmente quando a gente vem pra hora do chá, a gente toca um jazz que o Pedro criou para a hora do chá. Hoje, a gente tocou uma musiquinha de elevador que o Pedro criou para esse jogo dele, que eu sigo de olho, que eu espero que a gente lance ainda. Mas também não vou falar qual vou deixar todo mundo curioso. Quando sair, vocês vão saber. O Leandro sabe, tá tudo certo. Então, vamos lá. Spoilers, né? Meu Deus, cadê o Lorde Medvedev tava falando sobre o Capangas. Então, vou te contar um segredo. Um passarinho me contou que tem um apoio no Day One limitado que você leva o Capangas impresso. Meu Deus, amiga. Você sai com o cangaço e o Capangas impresso. Sabe explicar o significado do nome sugerido Bala Seca? Essa pergunta foi para você, Leandro. Por que Bala Seca? Bala Seca é um nome sugerido, desculpa, mas tipo, aonde, em que lista? Deve estar em alguma lista do cangaço do PDF que está no site. Tem algumas sugestões de nomes, por exemplo, de cangaceiros no PDF. Então, provavelmente, todos os nomes de cangaceiros que foram listados ali foram cangaceiros que existiram e que foram registrados em algum momento da história, que foram provavelmente mortos, né, em algum conflito, em algum combate. E provavelmente o nome Bala Seca deve ter surgido de algumas dessas pesquisas que eu levantei de nome especificamente de algum cangaceiro ou cangaceira real. Então, Yagramu, já procure aí para ver a história real do Bala Seca. Exato. Cara, eu quero dizer que eu procurei, mas ele só fala do Volta Seca. Mas é porque o Volta Seca tem alguma história com o Lampião. E aí, infelizmente, tudo que você procura sobre cangaço hoje sobre cangaço, você volta pro Lampião, entendeu? Exato. Porque infelizmente virou muito local. Para você ter acesso de fato a certas coisas, você tem que estar lá para você poder ver, infelizmente. Mas basicamente aqui diz Volta Seca e Lampião, cangaceiro Volta Seca e Lampião. Tem várias buscas aqui, eu joguei no Google para ver. Tá, eu dei o primeiro spoiler da noite, que é esse. O segundo spoiler da noite: os preços do UFC.
A gente vai ter 2 tipos de livros. A gente vai ter o livro de capa canoa, que é essa daqui que tem no Mares do Sertão, que é a capa mais molinha, né? Só que a única diferença é que no Mares do Sertão tem esse negócio aqui e a gente não vai botar esse negócio aqui. É só a capa, né? Mas a capa canoa é essa capa aqui, que é a capa mole, né? E a gente vai ter a capa dura. A capa mole no Day One vai sair a R$30. E a capa dura, se eu não me engano, vai sair a R$60. Nessa faixa aí de preço. E aí tem um dos apoios que você tem a opção de pegar no Day One. Ele vai ser um apoio específico do Day One. Você pega o Capangas impresso também. E o que mais que eu posso dar de spoiler? A Mai... Deixa pra spoiler depois. Sai fora. Eu ia falar, a Mai tava fazendo uma pergunta muito interessante no Skype antes da gente entrar. Não, deixa essa pergunta pra depois. Então essa só pode depois. Continua que vai ter mais agora spoiler. Não. Vamos lá. Agora, depois que a gente falou um pouquinho do cenário, né, de como foi esse processo de criação, escolha do cenário do Cangaço Trevoso, eu queria saber sobre a escolha do sistema, né? Eu vi que o sistema ele já é um sistema simples, muito o que eu amo porque, né? Para que complicar? Se você pode simplificar a vida da gente, né? Mas explica pra gente quais são os dados, como é que funciona. Vamos lá. Basicamente, assim. O sistema, ele usa 2D6. Ele é simplesmente 2D6, você não precisa mais do que 2D6. Então, isso faz parte de uma proposta minha de tentar criar jogos com o máximo de acessibilidade nesse sentido. Então, o sistema ele nasce dessa proposta de vamos usar 2D6. Por que não usar o mais simples, que é 2D6? Então, começamos por aí. Começamos pela ideia de usar 2D6. Inclusive, nós vamos ter, né, um pouquinho mais para frente, então, tudo der certo, a gente vai ter o nosso livro de cenário. E dentro desse livro de cenário, a gente vai ter uma parte específica que vai tratar, obviamente, dos cangaceiros e uma parte específica que vai tratar especificamente das cangaceiras também, mas no sentido de dar uma perspectiva do como elas faziam, como elas agiam, as cangaceiras reais, obviamente, para auxiliar aos jogadores e narradores, mestres e os interessados a criar os seus próprios personagens da forma com que bem entender, baseando ou não, tendo ali a opção de escolher, tipo, quero seguir tradicionalmente uma referência histórica, ou não, quero simplesmente criar a minha própria referência, ou quero fazer a minha versão da Maria Bonita, por exemplo, ou a minha versão da Bala Seca, ou a minha versão de Zefinha, ou a minha versão de qualquer outra cangaceira, a Sebastiana, de qualquer outra cangaceira que foi, sabe, relevante dentro da história. Então, a gente vai ter realmente um lugar especial dentro do livro de cenário, só para referências, e entre elas as referências femininas vão estar ali em paridade, obviamente, com as referências masculinas. Eu queria deixar atento, eu não sei se é real, né? Mas o meu avô dizia que tinha cangaceira que às vezes ele falava que cangaceiro às vezes era um bicho ruim que não tinha pena nem dó de ninguém. Mas ele falava que tinha cangaceira que era muito pior do que os homens. Deixava muito cabro por aí no chinelo. Se é verdade, eu não sei. Mas é a história que meu avô me contava. Né, já que tocamos nesse assunto, digamos assim, do livro, do cenário, o Pedro perguntou sobre referências. Eu posso depois deixar uma lista onde foram pesquisados. Obviamente, a gente vai inserir nesse livro materiais para se procurar para se ler mais sobre o cangaço histórico, o cangaço, entre elas, desde referências como quais cordéis ler, que autores de cordel ler, que música a gente pode usar como referência, que filme a gente pode usar como referência, quais sites a gente pode usar como referência, e tanto histórica quanto fantástica, né? Nesse sentido, assim, quais filmes
de ficção, ou quais novelas, ou quais músicas a gente pode usar como referência. Tudo isso a gente vai disponibilizar nesse livro. Posso dizer, apoie muito cangaço, entendeu? Fala pro vizinho, gato, papagaio, periquito, todo mundo comprar, porque a gente precisa bater as metas extras pro Leandro produzir. Porque senão eu vou voltar, vou fazer um outro FC só pra sair o suplemento do cangaço. Estejam cientes disso. Agora eu também quero, né? Eu vou apoiar os dois. Vamos lá. Voltando à pergunta da Mai, só para a gente finalizar a questão do sistema, a questão da criação de um sistema simples vem com a proposta de jogar um jogo simples. É um jogo de fantasia focado em um grupo de cangaceiros. Note que a proposta do jogo não é representar, obviamente, toda a complexidade de um Nordeste num recorte histórico do período do cangaço. A proposta é um jogo de fantasia onde os jogadores vão criar uma história coletiva sobre um grupo de cangaceiros amaldiçoados. Então, o jogo é sobre esse recorte super específico. Então, eu não poderia prover um sistema, por exemplo, totalmente crunch, que usa D100, que tem uma série de vantagens. Eu poderia oferecer um sistema, sei lá, com 15 dados diferentes, com, sabe, D7, D3, tá? A gente poderia brincar com todas essas coisas que é super divertido, que eu adoro. Eu acho sistema é muito legal. Eu gosto muito da matemática, de brincar de matemática. Mas não é a proposta do jogo. A proposta do jogo é contar histórias sobre um grupo de cangaceiros amaldiçoados em um sertão sobrenatural, sombrio e sobrenatural. Então, isso se deve à mecânica básica do jogo. Nós temos dois, né, basicamente são três fatores. O jogo gira em torno de 3 fatores: atributos, maiores e menores, e as competências, que são uma mescla de perícia com vantagem, uma mescla de, digamos assim, o que você tem de diferencial no seu personagem. Então, basicamente, você cria ali o seu personagem no entorno dessas características e joga. Então, fazer a ficha também não é muito difícil, é super fácil, e jogar também é super fácil. E aí, para além disso, o jogo tem uma mecânica de narrativa compartilhada que foi escolhida no sentido de dar voz à tradição oral da cultura popular nordestina, que é essa coisa de a gente contar histórias, contar causos. Então, por que não fazer todo mundo contar um pouco? Pegar essa história e transformá-la completamente coletiva. Então, a gente usa as fichas narrativas dentro dessa proposta de fazer uma maior interação entre as histórias, simulando aí a oralidade da cultura popular nordestina. Isso é legal. Vou puxar um gancho de algo que tu falou agora, né, dessa questão de ser um recorte, uma coisa específica. Para falar que o RPG, como um todo, a gente vê muitos tons de cinza, né? A vida tem esses tons de cinza, né? E o RPG ele é uma representação disso. Então, em nenhum momento você vai ver no cangaço trevoso, alguém dizendo, o cangaceiro é 100% mal. O cangaceiro, ele é o herói da situação. O cangaceiro é o Robin Hood. Não. Você vai fazer a interpretação de quem é aquele cangaceiro. E ele vai ter a sua maldição, ele vai ter a sua maledicência ali, as coisas que afetam ele, inclusive, que vão afetando ele ao longo do jogo, né? Que vão crescendo ou diminuindo conforme as atitudes da personagem. Mas você vê uma pessoa que ela faz coisas extremas, às vezes, que ela toma um monte de decisões que podem machucar outras pessoas, sendo essas pessoas boas ou piores que ela, ou uma mescla de tudo, como todo mundo, né? E você vai ver também ela ajudando alguém, protegendo fulano de tal, ou, viu uma criança ali, ajudou, fazendo uma caridade, assim como é a história do cangaço, né? Até onde me consta, até o pouco que eu conheço, né? Então,
você vai ter essa representação também no RPG, como qualquer RPG. Você vai trabalhar num RPG de vampiro, você vai ter um vampiro que ele não é humano, ele perdeu a humanidade dele, ele vai perdendo ao longo do tempo, vai querendo morder fulano de tal, vai querendo morder uma pessoa ali, um médico que está ajudando fulano, mas também às vezes ele vai salvar ciclano que está sendo torturado em algum lugar. Então, você vai ter essas nuances, como em qualquer jogo, principalmente jogos que trabalhem essa temática mais sombria, ou algo que envolva fantasia ou sobrenatural, e principalmente esses tons, né, de violência que podem acontecer nesse tipo de jogo de aventura. Dentre vai, Carol. Uma coisa que eu ia falar que eu gosto muito do Cangaço Trevoso é por causa disso. Ele não infantiliza a questão da cultura popular brasileira. Gente, já volto, só um minuto. Sim, senhora. Ele não infantiliza, porque a gente vê muita coisa de cordel, de cultura popular brasileira, e você vê muita coisa, assim, infantilizada. E, cara, não são coisas não são monstros, por exemplo, pra você ser infantilizado. A Alice tem um livro que se chama Monstronário, que ele saiu pela Estrela, que são os monstros da nossa cultura, mas eles são retratados de uma maneira mais infantil. Mas eles ainda são monstros, cara. De repente, você saber que você teve paralisia do sono porque a pisadeira tá em cima de você, sabe? Não é uma coisinha bonitinha. Então eu acho muito legal que o Cangaço, ele não tenta infantilizar isso. E uma coisa que eu sei, assim, que o meu avô falava que o cangaceiro, ele na realidade, ele não é inteiramente ruim, né? O Cangaço Trevoso, ele retrata isso também, que eu acho legal. O cangaceiro, ele é o cara impiedoso, mas às vezes ele age como um Robin Hood, né? Não vai ser sempre que ele vai ser o cara que tá amando do coronel e que tá fazendo ruindade. Às vezes ele tá ajudando alguém, coisas assim. Eu acho isso muito legal, porque o Cangaço Trevoso, ele traz isso pra gente. Eu gosto muito dessa pegada mais, assim, madura que o Cangaço traz, e desses tons de cinza também. A proposta do jogo é realmente ter essa visão madura. O próprio nome já diz, ele é um Cangaço Trevoso, ele é um jogo para maiores de 18 anos. O tom do jogo, quem dá é o grupo, obviamente. Se as temáticas são muito pesadas ou se o grupo se sentir desconfortável com qualquer tipo de temática abordada pelo livro, é completamente normal. Assim, eu acho que é completamente lógico. Isso é passível de ser mudado. Isso tá aí para adaptar as necessidades do grupo. O jogo existe para as necessidades do grupo, para o divertimento coletivo das pessoas envolvidas. Então, sendo elas todas maiores de idade, todas elas têm ali os seus limites, e com a preparação da sessão zero, todos deixam os seus limites super claros. Então, é óbvio que se existir ali algum tema que seja realmente crítico para uma pessoa, ele realmente deve ser colocado, deve ser questionado e deve ser respeitado os limites de cada pessoa envolvida no jogo. Mas a proposta do jogo é sim trabalhar nesse tom sombrio, a proposta do jogo é sim trabalhar nisso, mas ao mesmo tempo existe sempre uma linha tênue da representação do sombrio no Nordeste, dentro como é que eu posso dizer, dessas peças que eu citei aqui na entrevista da cultura popular nordestina, que são a embolada, o repente e tal, que sempre mostra, sempre coloca essas criaturas do sobrenatural aí, do bestiário da cultura popular nordestina, enquanto umas criaturas também que elas são meio cômicas. Então, muitas vezes o diabo, ele não é uma criatura superpoderosa. Muitas vezes o diabo ele leva tiro dos cangaceiros. Então, existe um lado do jogo que também faz com que isso possa ser passível de acontecer, mas o jogo traz essa proposta cinza, realmente. Os cangaceiros não são paladinos, e os paladinos também não são paladinos, pesquisem. Então, é um jogo, sim, que traz essa dualidade, sobretudo numa mecânica específica que te dá poderes, mas quanto mais você usa esses poderes, mais você vai perdendo o controle do seu personagem.
Então, mas o seu personagem ele vai ficando irracional, ele vai se entregando à maldição e se tornando ali uma criatura sobrenatural daquele cenário obscuro e sombrio. E é isso, né? Eu estava querendo falar dessa questão do tom, agora eu vou deixar a Carol dar o spoiler dela, que ela estava segurando, para a gente poder falar do UFC. Mulher, você não tá. O mais interessante era você fazer aquele questionamento todo que você fez. Eu vou fazer, claro, óbvio. Que eu dou meu spoiler. Ah, entendi. Tá bom. A pergunta que eu tinha é porque o que acontece? Eu li. Quando foi a primeira vez que foi lançado no site? Tu lembras, Leandro? Cangaço Trevoso, o lançamento dele, ele é um jogo escrito em 2020 e lançado em 2021. Então, desde 2021 esse jogo existe. A gente já jogou, várias pessoas jogaram, né? Várias pessoas continuam jogando. Ele, com adaptações, sem adaptações, é um jogo já mais do que testado, né? E aprovado. Mas eu me perguntei, né? E deixei para perguntar para você também, né? Por que não aproveitar esse momento onde vai ter catarse, onde vai ter financiamento, onde a gente vai trabalhar, né, numa edição física do Cangaço Trevoso para lançar uma segunda edição, né? Para lançar uma edição revisada ou para acrescentar regras ou retirar ou ver o que já foi apanhado durante esses 3, 4 anos aí de jogo, para se fazer um jogo, né, não diferente, mas uma versão atualizada dele. Carol, você quer que eu fale ou você quer falar? Você que é minha editora. Você pode começar a falar. Bom, o jogo que vai sair, ele vai ser completamente revisado, certo? Ele vai ser, vão haver ampliações, caso necessária, mas uma das coisas que a gente está tentando manter é a consistência nas regras que já foram apresentadas, para a gente não dar discrepância nos dois produtos, o produto impresso com esse produto que já existe, que já está disponível hoje. Então, para quem quiser entender o conjunto de regras, de mecânicas que vão ser usadas, a princípio as mecânicas serão as mesmas. O máximo que a gente vai fazer é expandir a explanação sobre a mecânica, expandir os exemplos sobre aquela mecânica, expandir o uso daquelas mecânicas para que possa proporcionar ao mestre, ao jogador, um ponto de vista mais amplo, um horizonte maior. Mas, a princípio, não pretendemos adicionar novas mecânicas, mas sim trabalhar com as mecânicas existentes para que a gente possa oferecer um maior leque de possibilidades para os jogadores e narradores que se proporem a imersão do jogo. Então, esse é um ponto. Toda a parte escrita, ela está sendo revisada e ampliada. Então, a gente tem uma questão. Por exemplo, a gente agora tem toda uma seção, sobre uma parte do livro sobre sessão zero, a gente tem agora toda uma preocupação com ampliar as informações de cenário, com ampliar as informações sobre as criaturas sobrenaturais que foram colocadas lá. Então agora a gente vai ter descritivo de todas as criaturas e da parte gráfica uma rediagramação completa do livro e novas ilustrações, porque quando a gente falou que o livro ia ser impresso, então os próprios artistas se propuseram a participar, a oferecer novas ilustrações, outros artistas novos se somaram à causa do livro e cederam a artes para que a gente possa utilizar. Então, se você já tem o PDF, é legal que você saiba que nós estamos tentando usar o mesmo escopo de regra para oferecer um maior panorama de jogabilidade, com nova diagramação, com revisão de texto, com ampliação das seções internas, tanto descritivas quanto, como é que eu posso dizer, informativas sobre o cenário, descritivas em termos de regra, quanto informativas em termos de cenário. Perfeito. Só queria aqui deixar meus dois minutos de cara de pau e pedido
sem vergonha, já que a editora tá aqui, Exatamente. né? Para mandar em EPUB também uma nova versão para a gente poder. Então, olha só, eu preciso dizer que a pessoa não sabe, a pessoa está aprendendo a fazer isso em PDF. Em EPUB você está querendo o curso da pobre. Entendeu? Mas eu quero mandar para o Kindle. Manda converter. Olha só. Mas é porque vocês não viram, mas eu tava passando a prévia da nova diagramação enquanto vocês estavam falando. Esse era outro spoiler que ninguém teve ainda, que é a prévia da diagramação, né, do cangaço. A gente tá rediagramando ele. A gente tá. Ainda tem muita coisa pra colocar ali. A gente tá vendo. Eu tô mandando pro Leandro, ele tá vendo que ele concorda, que ele não concorda, a gente tá mexendo. E a gente espera que fique um projeto lindo. Então você pergunta, por que não uma segunda edição? De certa forma porque a gente tá acrescentando coisas que não tinham na edição anterior. Mas o PDF dele vai continuar como gratuito. Mesmo o PDF o PDF da Craftando, revisado e tudo mais, ele não vai ser vendido. A única questão a gente não vai liberar logo de cara para todo mundo no início. A gente vai liberar para os apoiadores e só depois que o pessoal começar a receber o seu livro físico é que a gente vai liberar esse novo PDF pro pessoal, até para ser justo com quem tá apoiando o Sim, livro eu acho físico, justíssimo. entendeu? Mas a ideia é que não vai ter a venda do PDF. A gente não vai ter venda de material digital nesse FC, né? A gente, como eu falei lá no início, a gente quer respeitar essa ideologia do Leandro de tornar as coisas acessíveis e tudo mais. E o PDF ele vai continuar gratuito. Mas com o apoio de R$60, galera, vamos ser sinceros aqui. Para você apoiar um livro físico por R$60. Aí é o Day One, né? Assim, depois o Day One. Mas também não vai ficar, meu Deus do céu. Mas eu tô falando assim, se você tem interesse, você der uma olhada no PDF, vai lá no Leandro Games, baixa o jogo, dá uma olhadinha, lê. Se você quiser, apoia no Day One. Né? Sim, a oportunidade aí. Se não, paga um pouquinho a mais. Mas tá falando que é bom que ele é todo em preto e branco. Ele é todo em preto e branco, acredito eu, que para remeter à estética do próprio Cordel. Sim, mas ele tava falando isso por causa que eu pedi o Kindle, entendeu? Aí no Kindle já é em PDF, em preto e branco, aí você joga no Kindle, vai ficar em preto e branco igual e tá tudo certo, tá entendendo? Inclusive, ele tá só apoiando minha ideia aqui. A edição de luxo vai ser feita em papel pólen, que é aquele papel amarelado. Já. Cara, gente, eu sou viciada o suficiente em livros, né? Eu preciso admitir, para saber a diferença dos papéis quando eu toco neles. Então, eu sou um pouco viciada, talvez. Que é amareladinho, vai ter hot stamp prata na capa. Eu já ia perguntar, Bold ou Soft? Bold ou Soft? Entendeu? Ai. E aí vai ter hot stamp na capa dura. A gente tava decidindo tudo isso. A gente vai fazer as fichas narrativas, a gente vai fazer bloco de ficha para o pessoal ter os blocos de ficha. Tudo isso vai estar lá bonitinho para vocês apoiarem. Escudo do mestre. Vai ter um nível de apoio para quem quiser só contribuir? O Iagramu tá perguntando. Eu não sei se dá para fazer isso, mas a gente pode fazer, eu acho. Pode pegar, que seria meio que o equivalente a você pagar o PDF, já que o PDF vai ser gratuito. Acredito que é isso. Tá entendendo? Entendeu? Aí eu vou ser muito sincera. Vocês entenderam que eu sou marinheira de primeira viagem, né? A primeira vez que eu tô sendo editora de um projeto e eu não faço a menor ideia. Mas eu acho digno. Nem que vocês façam depois coloquem em outro lugar lá. Se você quiser contribuir, mande para fulano de tal. Eu podia mentir na cara dura, mas eu não faço a menor ideia, gente. Eu vou continuar sendo muito transparente com vocês quando eu não souber as coisas. Eu não sei, não faço a menor ideia. Mas o PH tá aí no chat, aí a gente bota o PH para resolver esse rolê. Porque ele tá ouvindo, ele tá se metendo, tá falando que a Mai pode pedir as coisas mesmo. Entendeu? Então... O Lord Medvedev levantou aqui que os primeiros testes foram feitos em 2017, 2018 desse jogo, né? O Cangaço ele é bem antigo. Então, cara, é um jogo que já tá... A maioria dos jogos dos meus... Redondo. Exato, a maioria dos meus jogos, eles são feitos
eles cozinham lentamente, entende? Porque é difícil quando você é uma pessoa só para fazer a maioria das coisas. Então, muitas vezes, o jogo acontece assim, a ideia ela acontece lá atrás, e aí aquela ideia fica engavetada. Aí daqui a pouco você tem a disposição ali, surge a disposição em meio à vida adulta, a filho, trabalho e vida social e relacionamento familiar. Tudo isso, aí você faz, nossa, seria legal a gente dar continuidade naquele projeto. Aí a gente começa a dar continuidade naquele projeto. Aí a gente vai, aí joga, aí testa. O Matheus levantou, o Matheus, que é o Lord Medvedev, ele foi playtester do Cangaço Trevoso, no tempo que o Cangaço Trevoso era uma ideia, era só sabe? Era um hack de um outro jogo meu, e aí a gente começou a colocar os elementos, e aí a gente foi trazendo esses elementos, e foi criando o sistema ideal para o cangaço, mas essa época, que foi entre 2017 e 2019, o jogo ele já tinha as ideias básicas, os pilares bases, que já tinha inclusive o nome Cangaço Trevoso, e o pilar base de que seria um jogo ali de cangaceiros num sertão sobrenatural trevoso. E a parte a isso foram 2 anos de testes até encontrar o que a gente acreditou ser o conjunto de regras interessante para prosseguir com escrever o livro e diagramar e fazer tudo isso. Hoje a gente tem um pouco mais de experiência, faz as coisas com mais rapidez, porque afinal das contas a gente vai aprendendo, né? Nessa vida a gente vai aprendendo, e a gente vai alocando tempo, aproveitando o tempo de maneira melhor. Então, as coisas hoje saem mais rápidas, né? Então, os jogos hoje saem mais rápidos, mas os meus jogos, eles normalmente eles são lentos para ser feitos, porque sou eu que faço, em geral, sozinho, e quando a gente tem ajuda, são os meus amigos que vêm testar, as pessoas que se interessam pelo tema, ou ilustradores de muito boa vontade, como eles estão fazendo agora, que se empolgam com a ideia e vêm participar. Mas, em geral, é isso. A gente faz, a gente cria, a gente testa, a gente escreve, a gente diagrama, a gente desenha, a gente narra, a gente dá entrevista e toma chá. Eu achei lindo que quando ele falou que ia fazer a versão impressa, várias pessoas, as pessoas que já tinham ajudado a ilustrar o livro, apareceram com novas ilustrações para colocar no livro. Teve um amigo dele que coloca ilustração para sites e liberou as ilustrações pra gente usar na diagramação do livro. Eu achei isso muito legal, cara. Entendeu? O Dado falou que ele quer ser assim, que nem você, quando crescer. Cara, eu também queria ser igual o Leandro quando eu crescer, cara. Isso. Acho que muita gente queria ser igual o Leandro quando crescer. Pior que eu sou bem grande, hein? Quando crescer eu tenho 1,93 m. A gente quer ser igual a você quando a gente Poxa, crescer. Gente, eu queria... Você queria crescer, né, amiga? Eu queria crescer um pouquinho. Eu acho que com 32 anos não vai rolar mais. Mas seria bom. Vocês todos são maravilhosos. Tenho certeza. Eu também queria ser igual a todos vocês. Ai. Muito obrigada, nossa, eu já cheguei aqui, eu tava falando, né, antes da gente começar, que eu sou um pouco sincera, a gente é um pouco sincera demais às vezes. Aí só que aí começou a live e eu sou sincera demais, mas eu já era, tipo assim, quando a Carol falou, vamos fazer a hora do chá do cangaço, eu falei, eu vou. Da hora. Alguém vai comigo, ela falou, eu vou. Não, a gente tem os níveis. E olha que eu não tô indo pra muitos lugares hoje em dia. A gente tem os níveis de sinceridade da Casa do Chá, e eu já digo, né, que não é segredo pra ninguém isso. O top sincerão é o Wesley e o top vaselina é o Pedro, entendeu? É isso. Mais vaselina, mais político, mais assim, tentar ficar bem com todo mundo é o Pedro. E o I don't give a fuck, vou falar o que eu penso, maior de todos é o Wesley. Pablo, não cresça, por favor. A gente quer que você continue desse tamanho. Você também é muito grande. Mas, enfim, eu ia falar uma coisa, até esqueci. Acontece. Acontece muito com a minha pessoa. Já tem data para sair o financiamento no Catarse? Tem, dia 24 de março. Eu falei. 24 de março.
Vai sair bem no dia 24 de março, dia do aniversário da nossa Alice, né? Da Casa de Chá. Que aqui é a protagonista que realmente... Chega aqui, chama os outros de malvado, entendeu? É isso, nunca mais eu vou dormir. Nunca mais eu vou dormir. A parada é essa, muda cortar a cabeça dos outros. Leandro, o projeto muda muito de quando ele começa a ser feito até quando ele finalmente sai? O projeto muda muito mesmo, assim. Às vezes muda incrivelmente, pivota completamente. Acontece muito. Muita gente me perguntou, quando eu lancei o Cangaço Trevoso, muita gente me questionou por que só cangaceiros? Por que você está trabalhando dentro desse recorte de só cangaceiros? Ia ser incrível. Teve um grupo que começou a jogar no Crato, pessoal do Crato que me perdoe, que jogou o Cangaço Trevoso lá, porque eu esqueci o nome do rapaz, ele veio cheio de ideias incríveis e disse, como é que eu faço e tal, poxa, eu queria mais, eu queria jogar com coisas diferentes, eu queria jogar com classes diferentes que não fossem cangaceiros, apesar do jogo não ter classe, mas enfim, a gente entende o conceito de classe enquanto um conceito que permeia as mecânicas do RPG, e eu quero jogar com coisas que fossem diferentes do escopo de cangaceiro, eu queria jogar com benzedeira, eu queria jogar com ou com criaturas sobrenaturais. Também teve um outro grupo que veio e disse, poxa, seria legal se a gente pudesse jogar com um grupo de criaturas sobrenaturais, interpretando as criaturas sobrenaturais, que pudesse haver ali um jogo de curupiras no Nordeste, da época dos cangaceiros, com essa temática do sobrenatural, que cada um pudesse escolher, tipo um changeling do Nordeste. E todas essas ideias são fantásticas, todas essas ideias são incríveis, mas o jogo ele precisa ter um escopo. O jogo, você enquanto game designer, né, o game designer, ele precisa definir o escopo do jogo, senão o jogo fica aberto e acaba um jogo sobre todas as coisas e ao mesmo tempo sobre nada. Ou então fica muito difícil de você operar o jogo, de você concretizar o jogo, de você entregar o jogo, porque... Ou então vira um calhamaço de 500 páginas. Também acontece. Fica muito difícil de você. Imagina, agora vamos fazer todas as regras. E aí você tem 5 jogos no mesmo. Exatamente. Você tem 5 jogos no mesmo jogo. Então, definir o escopo é uma das bases fundamentais de game design, qualquer jogo que você for criar. Então, é importante você conhecer os seus limites, o limite da mídia que você está usando. Então, sei lá, se você está fazendo... Aqui eu estou falando, né, como game design em geral. Então, se você está escolhendo um livro, que tipo de livro, como é que você vai fazer, quem que está lendo esse teu livro? Então, cabe um livro de 500 páginas, cabe um livro de 50 páginas, cabe um jogo de panfleto para a sua proposta, ou a gente pode expandir isso em, sei lá, um livro de 100 páginas. Então, você que vai dizer. Então, no início do Cangaço, o Cangaço ele nasceu de uma mescla de ideias vinda de vários jogos. Os jogos que inspiraram o Cangaço Trevoso foi Vampiro à Máscara, é um dos jogos que inspiraram o Cangaço Trevoso. Eu tenho um grupo de amigos que por anos nós jogamos nos projetos de By Night, e desse grupo de amigos nós montamos um grupo de cangaceiros gangréis. E a gente acabou fazendo um spin-off do jogo. A gente acabava que nem jogava basicamente jogo de camarilla, a gente jogava jogo de cangaceiro, gangrel. E esse foi um dos pontos de inspiração, sabe? Momentos divertidíssimos nessa situação, porque os gangréis eles não eram versados na lore da camarilla. Um outro jogo que inspirou completamente, eu tinha um grupo assíduo, jogamos 3 anos Deadlands, e Deadlands foi uma inspiração. Então, poxa, que interessante. Adoro também. Interessante ver essa versão do Velho Oeste diferenciado, do Velho Oeste que pende para um lado mais fantástico, seja ele na tecnologia, seja ele na magia, seja ele na ciência, seja ele nos seres sobrenaturais. E aí também se perguntava por que não, e aí eu tinha um amigo que queria fazer um personagem sanfoneiro no Deadlands, e aí a gente ia ajeitando, ia fazendo. E só para citar o último jogo que influencia completamente é o Blood and Honor, que é um jogo que não tem nada a ver.
dentro desse rolê, mas tem muito a contribuir nas mecânicas de narrativa compartilhada. Então, a Carol jogou comigo Blood and Honor, e as mecânicas de narrativa compartilhada Coitado do dele são Anil. muito inspiradoras, são muito inspiradoras. Vou narrar, inclusive. Então, houve momentos que o sistema era uma amálgama de coisas que não funcionavam, mas quando você põe à prova um sistema, uma criação, você toma as suas notas. Então, às vezes, um playtest ele não é a coisa mais agradável de se jogar, porque é muito quebrado, o sistema está muito quebrado. Mas são pessoas como o Lord Medvedev, que está aqui com muita paciência e muita amizade envolvida, que se propõem, às vezes, a jogar aqueles Frankensteins completamente quebrados, mas que no futuro vão servir de base para a existência de um sistema que rode redondo. A Carol ficou assim, eu pensei, ela tá lendo alguma coisa, vai falar pra gente. Vou. Então, é porque eu fiz a pergunta do Egramo pro Pablo, porque o Pablo entende de catarse, alguém tinha que saber me responder. Ele falou o seguinte: não tem um nível de apoio para quem quer só contribuir. Quem quer só contribuir, ele não quer nenhuma recompensa, ele vai clicar no botão apoiar e escolher o valor da doação, porque assim não vai vincular nenhum apoio, entendeu? E aí, você só contribui, tá? Eu queria dizer que o pessoal tá pedindo crossover de Nessus com Cangaço Trevoso. E agora eu queria dizer que o autor vai me matar, de verdade, entendeu? Mas o PH sofre, o Lipe sofre, o Leandro tem que sofrer um pouquinho também. Eu não sei quem foi a pessoa que sugeriu a benzedeira, mas você tem meu amor e carinho, você tem minha atenção. E o que eu posso fazer é apoiar muito Cangaço Trevoso para esse jogo bater as metas extras. Entrem na comunidade da Craftando, enlouqueçam o escritor, peçam muito que eu apoie vocês pra gente conseguir pelo menos essa benzedeira no livro extra do Cangaço. Posso garantir tudo que vocês pediram, mas a benzedeira eu tento. O que eu posso garantir é que, assim, o jogo sobre cangaceiras, ele tá feito. A gente pode fazer um jogo sobre usuários de magia desse Cangaço Trevoso. Então, podemos ter um futuro digamos assim, de pessoas, usuários de magia do Cangaço Trevoso. Sim, podemos. É uma possibilidade, é uma possibilidade. Depende para onde o jogo for com a comunidade. Agora o jogo ele tem... Ele começa a andar com as pernas da comunidade mais que das pernas do autor. Então, tá vendo, gente? Quem não chora não mama. Então, é isso. A gente chora pra conseguir as coisas. Eu tô chorando por um EPUB, assim. Cara, olha só. Ela vai me bater. EPUB, você precisa de uma diagramação específica. Você vai lá e manda o PH pagar alguém pra fazer isso, entendeu? É o PH, eu vou falar. O homem que você tem que enlouquecer é o PH. PH, tudo bem com você? Você disse que eu podia pedir. Eu estou pedindo encarecidamente. Gente, eles estão pedindo um crossover de Nessus com Cangaço. Nessus no Cangaço, é isso. É real aqui no chat. Né? É interessante porque os dois autores são nordestinos, então deve dar para conversar tranquilamente sobre isso. Tranquilamente. Dá para conversar tranquilamente. A gente pode sim fazer o Nessus encontrar o Cangaço. Né? E vamos nessa. A gente topa. O desafio tá jogado aí. A gente já tentou já tiveram sugestões de outros crossovers e tudo mais, então a gente pode pensar nisso, né? Gente, a gente veio conversar, veio falar, veio apresentar o projeto. A gente tá querendo apresentar, não é é a mesma coisa, não. As pessoas não me amam, as pessoas mandam mensagens que elas não deveriam na hora que eu tô falando. É isso. Então a gente tá modificando as coisas. Vão ter mais imagens, vão ter mais informações, uma nova roupagem. Mas vai continuar sendo o Cangaço Trevoso que você conhece, o mesmo sistema, o mesmo autor, com o PDF de graça pro pessoal. Vai ter a nossa intenção, né? A gente está estudando certinho, mas a nossa intenção é levar o Cangaço pro DOF. Quem quiser receber, quem for o DOF pode retirar lá, entendeu? Não precisa pagar frete. Que eu não preciso pagar R$100 de frete.
Carol é o Tom Holland da Craftando. Por que eu sou o Tom Holland? Porque tu conta os spoilers, amiga. Ah, tá, eu sou. Eu conto mesmo, meu spoiler tá aí pra todo mundo saber. Entendeu? As pessoas querem saber de spoiler, querem saber o que vai rolar. Sabe por quê? Então eu sou o quê? O Capitão América? Peguei a referência? Eu fiquei. Você é o Capitão América, você pega as referências pra mim. Eu fiquei muito tempo como apoiadora. Então eu sei que os apoiadores querem spoiler, pô. A gente não quer. A gente quer saber o que tá acontecendo. A gente quer imagem. A gente quer ver as coisas, assim, entendeu? E aí eu tô lá e eu dou spoiler mesmo. É isso. Um dia vão me expulsar. Eu acho digno. Spoiler, entendeu? Mas enquanto não me expulsam, eu vou dando spoiler. Eu acho digno, então. E galera. Isso aí, Carol, verdade. Vocês podem ver um pouco né, de cangaço trevoso aqui mesmo na casa de chá, né, na mesa que o Dado está narrando. O Dado tá narrando Véus do Sertão. Véus do Sertão. Inclusive, o nosso narrador, ele empolgou tanto com o cangaço trevoso que ele criou maledicências, entendeu? Que já foram até enviadas. E aí eu quero dizer que uma das metas extras é uma aventura escrita pelo narrador do Top Hat Pub, escrita pelo Dado. E aí eu já conversei com ele, ele vai colocar as maledicências dele na aventura. Ó. Arrasou. Pra vocês terem maledicências extras pra jogar. Então, apoiem, por favor. Apoiem também, porque é meu primeiro projeto como editora, gente. Eu tô surtando de ansiedade por causa disso. Vocês precisam me ajudar, cacete. Apoiem, não deixem a Carol surtar. Pois é. Não deixem a Carol surtar e não me deixem sem meu livro do cangaço trevoso, que eu quero receber na minha casa. Não, você não quer, eu acho que você quer receber no DOF, amiga, porque... Eu quero receber no DOF, porque eu não quero pagar frete. Pois é, isso aí. Entendendo? O PH já me surta todos os dias. Não deixem eu surtar, porque eu preciso que o cangaço trevoso bata as metas. Vai até quando o financiamento, gente? Então, ele vai de 24 de março. A princípio, ele vai de 24 de março a 26 de abril. Ele vai ter um mês de financiamento. Pouquinho mais de um mês, né? 2 meses, 2 dias. Um pouquinho. Porque a gente precisa pra gente poder ir pro DOF com ele, porque o DOF é em junho, tem que ter o tempo de impressão, entendeu? Tem que vir a boneca, a gente tem que aprovar e eles têm que imprimir e mandar para São Paulo, pra gente poder entregar, pra gente mandar pra empresa de logística, porque o que a Craftando tem? A Craftando tem uma empresa de logística que faz toda essa parte de entregas. A gente gera a nota e eles enviam pros apoiadores. Então, galera, save the date, apoiem no Day One. Entendeu? A gente dia 24 de março, pelo amor de Deus, porque só tem um mêsinho pra gente bater essas metas aí. É isso aí, a gente tá? tem um mês, porque senão não vai dar tempo de levar pro DOF. A questão toda pelo amor de Deus. Uma das prioridades do financiamento foi realmente... estamos realmente empenhados a entregar no DOF. O sistema está pronto, ele não demanda teste, ele demanda polimento. É o que a nossa maior demanda hoje é polimento. Então, são essas revisões, a nova diagramação, as novas imagens que já estão todas prontas. As imagens já estão todas, então não precisamos esperar ilustradores, não precisamos esperar testar essas regras ou qualquer outra coisa nesse sentido da fase construtiva ali do sistema do jogo, da mecânica. Nada disso a gente vai esperar, ela está pronta. Então é muito mais uma questão de polimento gráfico. Após o polimento gráfico, a gente tem a questão logística e aí a gente entrega no DOF. E para isso acontecer, a gente está empenhado e vamos tentar fazer o financiamento coletivo dessa impressão o mais ligeiro e rasteiro, igual a maledicência do Raio da Celebrina. E eu vou dar só o meu último spoiler da noite, né? Antes que alguém me mate, porque eu só fico dando spoiler. Mas é porque o Lorde... Meu Deus do céu, vai ser difícil. Medvedev, o Lorde Medvedev, falou que o próximo jogo tinha que ser Space Full. Então, não vai ser. Já tem um na fila, respeite a prioridade. Já tem um na fila, cangaço já passou à frente. Bom, mais uma vez a gente volta aqueles pontos, né? Que diz assim, quanto tempo Leandro leva para fazer um jogo? Muitos anos.
jogos que ele é imenso. Então, por que Space Full nunca não teve nenhum PDFzinho feito no Word? Porque ele é imenso, ele é gigante, ele é um jogo gigante. Então, eu preciso, inclusive, definir um escopo do Space Full. Space Full foi conversado, o Leandro falou que não dava, mas de qualquer forma, o meu favorito já tá ali na agulha, entendeu? Cangaço passou à frente dele, sim, eu tenho um favorito, não é Cangaço. O que não tem ainda lá no site do Leandro é a segunda edição do Morte S.A., entendeu? Que eu já choraminguei, entendeu? Então não vai ser Space Full. O próximo jogo do Leandro, que a Craftando vai financiar, vai ser o Morte S.A. A gente vai ter que encaixar, claro, na agenda de financiamentos e tudo mais, mas a ideia é que seja o Morte S.A. Ei, Zendaya, vem buscar a Carol, que ela já tá... Chama a tua Zendaya aí pra... Entendeu? Era só isso, assim. Não, acabou o meu spoiler. Era o último spoiler. É porque ele tava falando do Space Full, a gente conversou com o Leandro sobre o Space Full e o Leandro deu exatamente essa resposta. Porque, né, se tu é o Tom Holland, Pedra é Zendaya. Morte S.A. É isso aí, Morte S.A. Quantos projetos você trabalha ao mesmo tempo? Menino, eu também queria saber. Eu não faço ideia, mas ele deve trabalhar em muitos, cara. Mas ele se apresentando, eu já achei que tinha coisa demais e eu achei que eu era culpada. Não, a gente pensou no Space Full, porque o O'Neill sugeriu o Space Full. O O'Neill conhece o Space Full, o O'Neill sugeriu o Space Full. Mas aí o Leandro falou exatamente isso, que o Space Full não estava escrito, que ele era muito grande, etc, etc, etc. O Capangas, ele já vai ser um extra do Day One, mas eu acho que além do Day One, a gente talvez leve Capangas impresso para vender no DOF, eu não tenho certeza sobre isso, mas com certeza ele vai ser vai fazer parte de um dos apoios do Day One, isso aí a gente já acertou, tá? E aí, o Leandro tem jogos lindos, cara. Morte S.A., a segunda edição tá lindo, tá maravilhoso. Tem ficha no Foundry. Gente, vou deixar aqui o link. Cangaço Trevoso tem ficha no Foundry. A gente só não conseguiu botar na lojinha do Foundry, mas a gente disponibilizou a ficha dele pro público. Depois eu vou botar... A gente descobriu que tinha uns bugs na ficha, o Pedro já corrigiu, a gente vai consertar e vai disponibilizar o link pra você botar lá no Foundry e jogar o seu Cangaço Trevoso com a ficha do Leandro. Ó, joguei aí no chat. Eu vou pedir encarecidamente pro meu amor colocar isso na descrição do vídeo lá no YouTube, quando for pro YouTube. Então, entrem na Leandro Games, baixem os jogos todos, por favor. E leiam todos. Só respondendo o Iagramu, que perguntou quantos projetos eu trabalho ao mesmo tempo. Se eu tiver tempo, pessoalmente, eu trabalho em até 3 projetos ao mesmo tempo. Quando eu estou trabalhando em projetos profissionais, como é o caso agora, eu trabalho só com um. Eu paro o que eu estiver fazendo e, ao mesmo tempo, em concomitância, eu trabalho, por exemplo, em 3 projetos ao mesmo tempo, mas em estágios diferentes. Então, por exemplo, para que as coisas não se misturem, não se mesclem. Porque, às vezes, quando você está pensando numa mecânica, uma determinada mecânica, ela é muito boa para uma determinada proposta de jogo. Então, por exemplo, no caso do Cangaço Trevoso, ele tem uma proposta de narrativa compartilhada. E o Capanga Cyberpunk, por exemplo, ele tem uma proposta de ser um jogo rápido, um jogo furioso, um jogo que a gente faz sessão de 45 minutos, incluindo fazer ficha. Então, ele é um jogo de ação, um jogo de vamos acontecer e tal. Então, dentro da proposta do jogo do Capangas, ele não cabe uma narrativa compartilhada. Ele não cabe muita ponderação. Ele é um jogo de impulsividade. Ele é um jogo de você, vamos fazer aqui, vamos acontecer e tal. E ele é um jogo que ele traz essa característica. Então, para não mesclar esses momentos, inclusive as referências, as pesquisas, esse tipo de coisa, então, geralmente, eu estou fazendo uma etapa do jogo, que geralmente se divide em uma etapa criativa, e aí do outro jogo eu estou fazendo uma etapa mecânica, que é desenhando personagens, ou diagramando, ou fazendo alguma coisa mais para esse lado que demanda, como é que eu posso dizer, senso crítico criativo, do que no sentido, por exemplo, de confundir as coisas. Então, eu não demando senso crítico criativo
para levar em consideração mecânicas quando eu estou desenhando. Então não tenho problema de pensar numa mecânica enquanto eu desenho coisas para outro jogo. É mais ou menos assim que funciona. Então está aí a forma, o processo criativo do Leandro, né? Queria ter metade desse foco, porque eu esqueço até do que eu estava vestindo Tô me ontem. forçando a ter foco, porque eu preciso resolver os BO da editora, mas só isso. E aí eu trabalhar em 3 projetos ao mesmo tempo, talvez eu ficasse um pouco muito louca, né? Eu já não sou muito Normal, né? louca. Vai trabalhando com calma e com tranquilidade. Parte do princípio que eu sou um escritor de RPGs dos RPGs que eu escolhi escrever. Então, assim, são coisas que, tipo, eu escolhi fazer. São coisas que me dão prazer fazendo. Então, haja vista, os temas dos meus RPGs são um pouco não convencionais. Eu não tenho um RPG, eu não tenho a pretensão de lançar um RPG, por exemplo, de fantasia medieval, por exemplo. Não se preocupe, porque a gente gosta justamente dos temas. Não, tá ótimo, não precisa também. A gente não faz questão de fantasia medieval, não. Então, pode continuar do jeito que não tá. É que eu não gosto da fantasia medieval, tá entendendo? Mas eu acho que já tem bastante aí, né? Tem outras pessoas fazendo também, não precisa se meter nesse ramo, não. A gente tá gostando dos temas que estão saindo. Continua. É mais ou menos nessa linha, Eu meio que escolhi fazer essas coisas, então não é assim tão complicado, né? Não é um bicho de 7 cabeças. Vamos lá. Então, acho que tem mais alguma coisa que tu queira comentar, Carol? Acho que tudo que eu tinha para perguntar, perguntei. Que eu podia, que eu não podia. Já dei spoiler da nova diagramação, entendeu? Já dei todos os spoilers que eram possíveis. Já falei de cenário, sistema. Eu falei, não, perguntei, né? Quem falou foi o Leandro. Mas já fiz jabá, já mandei o link no chat. Então, se você quiser, agora é com você, Leandro. Se você tiver alguma coisa que a gente não perguntou que você quer falar, ou alguma coisa que você queira comentar mesmo, algum outro projeto que você queira jogar aí um verde para ver se, né, a galera da Craftando que está assistindo já quer investir, aí, né, tá aberto aí o espaço para você. Meu Deus. Bom, barulhão. A gente finaliza então o nosso bate-papo dizendo que o projeto está muito lindo. A Carol é uma pessoa incrível, super empenhada em fazer as coisas acontecer. Eu sei que vocês estão acostumados com a Carol, assim, aqui sendo uma pessoa incrível, mas ela é uma pessoa incrível. Ela diz que, eu queria ter esse foco para fazer 1000 coisas, mas ela faz muito mais do que eu e ela ainda aguenta o PH. Então, você imagina, é como você fazer as coisas com a dificuldade dobrada, né? Se a gente for sistematizar a vida da Carol... Ela aguenta o PH e eu. Cara, não, olha só, de verdade, eu não nível sei de desafio, assim, que... como a Naomi, eu não faço ideia de como tá? Revisar um livro escrito pelo PH, cara, de verdade, porque o PH fala umas coisas, porque ele não escreve só, ele fala umas coisas que às vezes eu fico, caralho, que merda que essa criatura tá falando, ou coisas piores, entendeu? Mas eu vou contar uma do PH no off depois pra vocês, que eu realmente não posso contar essa no. Mas é muito difícil lidar com o PH, gente. Convido mais uma vez a todos a apoiarem o projeto. A impressão vai sair completamente revisada, completamente expandida, com novas ilustrações, com nova diagramação, com todo o cuidado e carinho meu, da Carol, de todo mundo da Craftando, na melhor qualidade possível, no preço mais justo possível. Então, tá tudo muito lindo. Eu espero que agrade todos vocês também. E vamos fazer parte dessa comunidade do Cangaço Trevoso. A gente tem uma comunidade no WhatsApp. A gente passa aí o link do WhatsApp, então vem acompanhar de perto, vem dar mais pitaco, vem fazer vem pedir coisas, porque estão todos lá. Tá lá o PH, tá lá a Carol, tá lá o Pablo, tô lá eu. Pode pedir coisas, pode sugerir coisas, a comunidade ela tá aberta. O sistema
ele está fechado, obviamente, mas é óbvio que pode sugerir coisas para metas extras, pode sugerir coisas para expandir a visão da proposta de jogo, pode expandir coisas para um futuro aí a gente ter talvez uma nova edição, talvez regras ampliadas, talvez um livro dos usuários de magia do Sertão Trevoso. É claro, vocês todos são muito bem-vindos na nossa comunidade do Cangaço Trevoso. É isso, gente. Apoie Cangaço Trevoso, não me deixem menos ansiosa, entendeu? Se vocês... Já botei o link da comunidade do WhatsApp aí. Se vocês quiserem ir lá reclamar do PH, eu super apoio. Entra lá no WhatsApp, entendeu? No grupo do WhatsApp e fala, vem aqui, porque a Carol pediu pra eu reclamar do PH. Tá tudo bem também, já faz o meu dia valer a pena, é isso. Eu acho que é isso que a gente tinha pra falar. Eu espero que vocês gostem do projeto, eu espero que vocês apoiem. Cangaço é um jogo lindo. Quer conhecer mais? A gente vai até o final de abril, nas terças-feiras, com o jogo do dado. Então venham conhecer. E apoiem o projeto. Quando ele sair no dia 24, já sigam ele pra saber quando ele vai sair, entendeu? E é isso. Se quiser... Pelo amor de Deus. Ai, vai, mãe. Desculpa. Pelo amor de Deus, Carol. Me diz assim, ó. Day One. Então, Leandro mandou uma mensagem assim, ó. Amiga, lembra de mim, mãe, amiga, porque eu esqueço. Só, não vai ser difícil. Vai ser assim. Gente, hoje é aniversário da Alice. Aí tu... Cangaço Trevoso, entendeu? É moleza. Facinho. Quem esquecer, me segue nas redes sociais. Aniversário da Alice é o Day One do Cangaço Trevoso. É isso. Se você tiver também a fim de jogar o jogo, dá mó trampo, lê PDF, eu não quero saber de ler PDF, eu quero saber de jogar, pode vir jogar com a gente, entra na comunidade, toda semana tem jogo de Cangaço Trevoso, toda semana tem pelo menos um jogo de Cangaço Trevoso. Se eu não me engano, quinta-feira que vem tem um jogo e eu tenho quase certeza que, o PH não fez layout, 2, o PH não viu não viu jogadores para completar a mesa, 3, eu vou querer bater no PH. Mas a gente vai ter jogo lá no 20 Contar, segundo o PH com o Leandro narrando. Será que o Leandro já sabia disso? Não sei, mas é isso. Tô sabendo disso, tô sabendo. Eu tenho uma aventura. A gente vai fazer entrevista e depois vai pro jogo. Exato. E a gente tem uma aventura já para essa sessão. E se ele não fizer o layout do jogo, Carol, bota vai fazer sou eu. Ele tiro na cara do PH, onde ele botar essa bola. Nunca mais a gente vai esquecer isso. É isso. Maravilhoso. É isso, pessoas. É isso, galera. Apoiem Cangaço Trevoso, dia 24 de março. Tá pertinho. E a gente tem pouquinho tempo para fazer esse projeto bater a meta. Então, foquem aí no Day One para aproveitar as metas que vão ser especiais, para aproveitar a promoçãozinha do Day One. Então, aproveitem. Eita! E é isso. Acho que no mais, né? Quero agradecer de novo, Leandro, por estar aqui conosco, né? Por falar, assim, por deixar a gente entrar um pouquinho nessa cabeça fantástica que você tem, né? De criação de jogos e falar realmente do processo de criação do Cangaço. E de como esse jogo vai sair, vai ser lindo. Já saiu, já é lindo no site também, né? No PDF. E é isso. Quer falar de agenda, Carol? Acho que não precisa, já é hora do chá, né? Hoje é hora do chá, o que mais? Amanhã não tem nada. Amanhã eu tô no Casa Velha jogando Avatar com o Shimo narrando. Sábado a gente tem aqui a mesa de Black Sad da Mai. A Vida Secreta de Vicente Pult. Né? Black Sad é um jogo espanhol sobre animais antropomórficos baseado num quadrinho, né, de mesmo nome. E eu tô narrando uma aventura pronta, que é a Vida Oculta de Vicente Pult, né, na verdade. O cara bateu na mulher, ele merece morrer, é isso, entendeu? Não importa o que a Mai diga, é isso. A mulher matou ele. Eu não digo nada. Quem tem que dizer são os jogadores que estão tentando descobrir o que aconteceu com Vicente Pult. Morreu. Eu não sei de nada, eu não digo nada. Eu tenho fé que ele morreu, mas... E aí, deixa eu ver, segunda-feira...
Bom, segunda-feira a gente não tem nada. Eu tô lá no canal da New Order jogando Call of Duty, chamado de Cleitinho. Na terça-feira a gente tem aqui Véus do Sertão com o Dado narrando. E quarta-feira é o cenário oriental do Pedro com Suade. É isso. Bora de raid, povo. Então, bora. Tchau, tchau, Deixa eu ver pessoas. calma que eu vou ver pra onde eu vou mandar a raid, mulher. Me dá 2 minutos. Enquanto isso, eu vou falar, olha, se você tá aqui assistindo, tem bastante gente assistindo, obrigada pessoas que estão Vamos pra assistindo. ajuda do Ney. Se vocês quiserem falar com o Leandro, falar sobre cangaço, entrem lá na comunidade, né? Eu vi que tem o Discord também aqui No site. no site, então fiquem à vontade. Tá? Além disso, quem quiser dar um subzinho pra gente, se tiver aí um Prime da Twitch. Medvedev acabou de dar um sub. Muito obrigada pelo Ah, muito obrigada! isso que eu ia falar. Quem entra quem tá nos subs vai pro grupo de subs e a gente sempre oferece vaga das nossas mesas lá no. E é isso. Tchau, pessoas. Tchau, pessoas. Até a próxima. Nos vemos por aí. Bye, bye, gente. Até a próxima.